Como comportar-nos diante de elogios? Capítulo 11 de Marcos, versículos 1 a 14. Lemos assim na Bíblia Sagrada: E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isto? Dizei-lhes que o Senhor precisa dele e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo ali de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela havia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Prezados ouvintes, durante o ministério público de Jesus Cristo, que teve uma duração de mais ou menos 3 anos e meio, ele em algumas ocasiões foi ovacionado pelo povo. Mas há um momento, como o que nós estamos acabando de ler, conhecido como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que foi o momento mais popular da vida de Jesus. Diz o texto que acabamos de ler, que durante a entrada de Jesus, as pessoas da cidade de Jerusalém vinham às ruas com galhos verdes, ramos de palmeiras nas mãos, e os agitavam no ar. Colocavam mantos no chão para a comitiva do mestre passar por cima, e gritavam nas ruas palavras que já ouvimos: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino de nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Como será que Jesus lidou com toda essa fama e glória? Em primeiro lugar, podemos observar a atitude de Jesus, é que ele não mudou sua forma de comportar-se por causa da popularidade no momento. Segundo lemos nos evangelhos, Jesus nasceu na pequena cidade de Belém.
O local do seu nascimento, onde Maria deu à luz, era um abrigo de animais. Jesus foi criado em uma família simples, na pequena cidade de Nazaré. Agora, quando toda a população da capital o aclamava como profeta, ele poderia vir cheio de pompa e de glória, mas pede aos discípulos que lhe tragam emprestado um jumentinho para que ele pudesse entrar na cidade. Outro pormenor que nós observamos é que o comportamento de Jesus é que, apesar da sua humildade, como acabamos de apontar, ele não vem com uma falsa modéstia. A falsa modéstia é quando recebemos, por exemplo, um elogio que achamos que merecemos e fazemos de conta que não concordamos com ele. E é muito comum as pessoas que estão ansiosas por elogios e popularidade apresentarem uma falsa modéstia. Elas gostam de pensar: eu sou o mais bonito, mais inteligente, mais alegre, mais simpático, mais sábio, mais importante, de maior prestígio político, econômico, religioso. E assim, essas pessoas agem como os fariseus, que vieram a perguntar a Jesus por que ele aceitava aqueles elogios. E Jesus respondeu com as palavras que estão aqui neste mesmo capítulo 11, versículos 15 e 16. E vieram a Jerusalém, e Jesus entrando versículo 15, diz aqui do capítulo 21 de Mateus, que vendo então os príncipes dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tirastes o perfeito louvor? Então, o que nós concluímos é que as pessoas que são verdadeiramente humildes não têm medo de elogios quando sabem que eles são sinceros e verdadeiros. Elas sabem que o mérito não é delas, mas o mérito de Deus. E por isso não se deixam levar por estas circunstâncias. Então, foi esse o proceder do Senhor Jesus Cristo. A popularidade que alguém pode gozar é algo que aparece e desaparece de acordo com os ventos da moda. Ora, qualquer pessoa que ler a Bíblia, no caso do Senhor Jesus, depois desta ocorrência de ele ser recebido com ovações, com atitudes de regozijo, este mesmo povo que aclamou Jesus na sua entrada, foi aquele povo que logo na sexta-feira da mesma semana estava junto à cruz de Jesus, gritando com todos os pulmões para Pilatos, que havia resolvido soltar a Jesus, dizendo ao povo: vou castigá-lo e soltá-lo, porque não vejo nenhum crime nele digno de ser morto, crucificado. Mas o povo não quis ouvir.
Pilatos. Queria a crucificação de Jesus. Então, prezado ouvinte, dizendo que não nos enganemos com certos episódios, ocasiões da nossa vida, quando a popularidade é algo que aparece em grande destaque, e nós podemos ser imbuídos de um raciocínio, de um entendimento que, na verdade, aquela popularidade corresponde à nossa qualificação como pessoas excepcionais. E nos esquecemos de que toda e qualquer popularidade tem épocas. E o verdadeiro cristão não deve estar preocupado em agradar as pessoas que estão ao redor, mas sim em agradar a Deus. Como agradar a Deus? Agradar a Deus fazendo aquilo que sua consciência e a palavra de Deus recomenda, e não se deixar levar por agradar os ouvintes, falando algo que sabe que é apreciado, para com isto manter o seu prestígio, a sua popularidade, de modo a não ser um obreiro correto diante de Deus, porque se deixa levar pela opinião do povo a quem quer agradar. De modo que dizemos, um bom caminho é observarmos o exemplo de Jesus. O Senhor Jesus tinha um grupo muito próximo de seguidores, de amigos, que compartilhavam a sua fé, o conhecimento e compreendiam as escolhas que Jesus fazia. Por isso não tinha necessidade de reconhecimento por parte dos de fora do mundo, mas ele se sentia acolhido e seguro para assumir as posições mais impopulares. E assim, quando isto se tornava necessário. Entretanto, não é preciso pensar que este mesmo Jesus também, como diz no capítulo que acabamos de ler, capítulo 11, que fala no versículo 15 que logo no dia seguinte, Jesus entrou lá no templo de Jerusalém e viu lá um movimento desusado de pessoas vendendo, comprando animais. E diz o texto, e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras do que vendiam pombas. Ora, uma pessoa que quer popularidade age da maneira como Jesus agiu logo depois de ser ovacionado? Claro que não. Mas Jesus assim fez, porque ele não estava em busca dessa popularidade que é muito apreciada, muito buscada, mas que tenhamos muito cuidado, porque a opinião do povo, ela muda, varia a cada instante. Então, para termos a firmeza de Jesus, é necessário que tenhamos muita segurança daquilo que queremos na vida. E é por isso que João afirma: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Você gosta de ser apreciado pelas pessoas de fora que o ovacionam, que lhe dão elogios, como se você fosse uma pessoa especial? Não é bom que nós sigamos realmente o exemplo de Jesus? Muitas vezes as pessoas vão nos aplaudir, elogiar, mas não devemos nos iludir com essas situações, porque são passageiras.
quando os interesses de determinadas pessoas se mostram opostos àquilo que certa pessoa, por exemplo, pode ser ovacionada, essa mesma multidão que hoje se coloca ao nosso lado, amanhã estará contra, porque não satisfazemos os desejos que elas gostariam que nós tomássemos. Então, pensemos bem, toda glória, toda honra pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele é adorado no céu ao lado do Pai, capítulo 5 do livro de Apocalipse. Nós notamos essa adoração que lhe é ministrada. E nós devemos ter cuidado para não cairmos no erro de roubar, de aceitar a glória que pertence a Deus. Porque no livro de Isaías está escrito: não darei a minha glória a outro e nem o meu louvor às imagens de escultura. Então nós temos aqui o texto no livro de Apocalipse, em que os anjos estão entoando louvores, e diz o texto que são milhões de milhões e milhares de milhares que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Que Deus nos abençoe para que não nos iludamos com os elogios que partem de homens, mas que toda a glória seja para Deus. Mas num momento especial da nossa vida, quando alguém reconhecidamente nos tributa um reconhecimento, vamos aceitar mesmo diante da nossa humildade.